Olá, que bom estarmos mais uma vez reunidos e reunidos em nome de Jesus. É um prazer sempre podermos estar trocando ideia com você, telespectador. Tudo bem, Daisy? Tudo tranquilo, bom estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, professor? Vamos lá e vamos começar com a leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, no capítulo 37, Interpretando a Vida, Vivendo a Morte. Conversando com um amigo sobre a Boa Nova, um diz que a dialética sobre o bem e o mal é mera falácia. O outro afirma que as formas de amar apresentada pelo Cristo de Deus é falsa. O primeiro é materialista, o segundo se diz espírita. No Evangelho conhecemos a parábola do bom samaritano. Como identificá-los nos dias de hoje? Quantos mortos vivos e vivos mortos encontramos pelo caminho? Todo este contraditório parece uma filosofia barata ou versos de um poema sem graça, mas são verdades. Uma pessoa viva, com seus órgãos todos perfeitos, família de classe média, mas não faz nada de bom, não pratica caridade, não vivencia o amor do semelhante, cercado de muita gente, no entanto, está na solidão. Se fizermos uma análise perfunctória, entenderemos que é um ingrato. Deus nos concebeu a vida para ser vivida na mais ampla dimensão, com o pensamento que vai aonde quiser e numa velocidade superior à velocidade da luz. Seus ouvidos perfeitos ouvem o cantar dos pássaros, a chuva caindo no telhado, a canção que embala, que faz dançar, a voz que grita, que diz amar. Quantas perfeições que não cabe reclamação. Nossa, um homem caído no canteiro? Um passa correndo e diz que estará ocupado o dia inteiro, não lhe ajuda em nada, sequer entrega um dinheiro. O outro é sacerdote, não vê, ou é fingimento que é cego. Naquele momento, e lhe deixa ao relento. O terceiro que passa por aquele homem estranho, carrega-o nos braços, entrega aos cuidados de alguém. É o bom samaritano. A fé sem obra é uma fé morta, do mesmo modo que a caridade sem ação é atividade sem vida. Então, nós percebemos que é necessário nós estarmos na vida, mas estarmos vivos, vivos com Jesus, praticando a caridade, o bom relacionamento, a política de boa vizinhança. Um dia nós iremos prestar conta, é claro. E é preciso então que a gente se prepare desde já. Desde me permita aqui, vamos iniciar com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para depois passarmos às perguntas. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, o suicídio é a loucura. A calma e a resignação ao lidas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que eles as considerem, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva os abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado
os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para o seu sofrimento, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para os que não crêem na eternidade e julgam que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta senão se matarem? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhe podem oferecer? Que esperança lhe podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Então, o que o Evangelho nos traz hoje a respeito do suicídio e a loucura. A loucura pela falta de resignação, as perturbações com as aflições que nós criamos para nós mesmos e vamos nos envolvendo nessa falta de paz, nessa falta de calmaria. A gente, por exemplo, ouve um som estridente constantemente. Aquilo mexe com o nosso psiquismo, vai nos transformando, e aí se envolve com álcool ou com drogas e não tem nada que lhe dê uma resignação, nenhuma palavra de Deus, nenhuma palavra do Mestre Jesus, entra realmente, é um forte candidato a entrar num estado de loucura. E no suicídio, além dessa falta de Deus, de perder o endereço de Deus, perder o endereço de si mesmo, desesperançoso, não acreditar na eternidade, essa desesperança, se não conseguir se livrar sozinho e nem através da ajuda de um profissional competente, vê que o melhor realmente seria abreviar a vida. Quando que nós, principalmente espíritas, sabemos que a morte não existe. O que pode falar de morte é morte da matéria. Nós somos espíritos imortais e indestrutíveis. Pois não? Professor, nessa baila tem uma pergunta de uma internauta que, quando o senhor na leitura fala sobre o suicídio e a loucura, né? Ou sobre o vazio existencial hoje, e que paira em grande parte da humanidade pela falta de fé, pela falta de Deus no coração, né? Como tem falado muito nas redes sociais. Ela pergunta sobre o bebê reborn, essa febre que está nas redes sociais. Isso aí é um tipo de loucura? A nossa internauta Vanessa pergunta. Olá, Vanessa. Muito obrigado pela sua pergunta. Vai se criando um modismo. Em primeiro lugar, a pessoa começa
a querer likes, querer curtidas, querer aparecer nas redes sociais, sem perceber que essa motivação que quer dar para as pessoas ficarem atentas, chamar a atenção dos outros, porque não tem outro motivo para chamar a atenção, como, por exemplo, envolver várias pessoas na boa palavra, na boa leitura, num diálogo em grupo. Então quer criar uma situação com um boneco, sem perceber que só se fosse esse seu objetivo, vai envolvendo outras pessoas que vão aderindo a um modismo. E isso vai se tornando como uma epidemia e chega ao ponto de envolver, de se elevando, que a pessoa que não tem nenhum preparo psicológico, não tem nenhum preparo, uma base da religiosidade, da base de Deus, da base do Mestre Jesus, ele realmente pode chegar a um ponto de loucura, a ponto de que, inclusive, levar um boneco para ser atendido por um médico. Esse foi o que viralizou essa loucura. Então, e quer fazer reclamações como verdadeiro fosse. Quando uma criatura dessa leva um boneco para ser atendido num posto de saúde, tomando a vaga de outra pessoa, ele realmente tem que ser atendido pelo médico, mas não o boneco. A mãe, aspas, na mãe, a dona do boneco tem que ser atendida pelo posto de saúde, porque é um caso de saúde pública. Muito bem respondido. Então vejamos o seguinte, cada vez mais está aumentando o número de suicídio no mundo todo. Como se já não bastasse para as mortes através do número de guerras que tem aumentado. E aí, qual que é a solução para isso tudo? A solução, a busca da solução. Se a gente conseguir buscar através dos livros, porque são os livros que te tira de ver o que não te interessa, o que está nos viciando, o que está viciando a grande maioria das pessoas é se realizar na realização do outro que está aparecendo numa tela e que é, via de regra, mentira. Monta-se um painel, aparece no painel, aparece se brindando, aparece se sorrindo, com roupas da moda, quando que na verdade está carregando uma tristeza profunda, está carregando uma desilusão. Então, saia da frente dessa tela, ou se quer ficar na frente da tela, use a tela com conteúdo instrutivo. Allan Kardec nos traz uma máxima que ele diz: espíritas, amai-vos, eis a primeira lei. Instruí-vos, eis a segunda. Ou seja, amar, mas não é amar na concepção vulgar, é amar de forma esplêndida. Amar como Jesus amou. Amar sem nenhum interesse. E a instrução. Como eu disse, se você quer ficar na frente da tela do celular, de um laptop, de um computador, fique, mas para ler, para se instruir. Pode até ver vídeo, pode. Vídeo de palestras instrutivas. E abandone esses TikToks da vida, essas coisas de ver a vida dos outros. O que vai lhe acrescentar, o que você irá crescer
certeza que vai, inclusive, não vai crescer nada e vai lhe perturbar. Vamos para os comerciais? Vamos lá no intervalo e daqui a pouco a gente volta.